Olá, amados, a paz do Senhor. Vamos lá. Boa tarde, Patrícia. No canal de fulano de tal pessoa diz que temos que só adorar a Deus e não orar pelo cônjuge. Porque tem muitas pessoas dando prioridade de oração para os cônjuges e não para Deus. Ele aconselha a só adorar a Deus. Ele fala que foi por priorizar mais o cônjuge que o nosso casamento acabou. Então, não tem por que orar pelo cônjuge. Vamos lá, gente. O que acontece? Às vezes as pessoas interpretam um certo vídeo de forma errada, entende de forma errada. Por isso que eu costumo dizer, gente, não entendeu o vídeo, assiste de novo. Se você acompanha um tal canal e o tal canal, independente de qualquer que seja o canal, se é de restauração, se não é de restauração, você que é o principal, certo? Indivíduo aí, né? É que precisa saber se o que é que a palavra de Deus diz em relação a isso. A palavra de Deus pede para você não orar por um parente seu, não orar pelo seu cônjuge. Bom, se eu for olhar pela palavra de Deus, com certeza a palavra de Deus não diz isso, principalmente quando a pessoa é casada, né? Principalmente quando a pessoa... Existem responsabilidades para quem é casado, para quem formou uma família, para quem tem uma família. Então, essa responsabilidade é para todas as pessoas que formaram família. Então, se eu for olhar a Bíblia, certo? Ela não diz que não é para eu orar pelo meu marido, ela não diz, no seu contexto, a Bíblia não diz que não é para orar pela família. Certo? Nós vamos ver vários exemplos na palavra de Deus, onde os servos do Senhor sempre estavam orando pela sua família. Muitas coisas, ou pedindo por um filho, certo? Ou mesmo pedindo por algo, né? Por alguma coisa em relação à sua esposa ou mesmo ao seu esposo. Nós vai ver no contexto, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, gente, certo? É aquilo que eu já disse, que eu falei no vídeo anterior. Cuidado. Cuidado com o que vocês ouvem por aí e cuidado também, certo? De que forma vocês interpretam, porque muitas vezes a pessoa interpreta o vídeo da pessoa mal e sai por aí dizendo coisas que não foi a pessoa que disse, a pessoa não entendeu por que tal pessoa disse aquilo. Porque uma coisa é verdade aqui, certo? O que acontece? As pessoas realmente, certo? Priorizam o marido. Aquilo que eu contei ontem, aquilo que eu falei ontem, certo? A pessoa só fica 24 horas orando pelo marido ou 24 horas orando pela esposa. E não é isso que Deus quer, não foi isso, certo, que Deus pediu. A Bíblia diz, pedis mal para o seu próprio deleite. Uma pessoa desesperada que ora 24 horas para o seu marido, com certeza ela está pedindo para o seu próprio deleite. Deus não irá atender estas orações dessa forma. É por isso que Deus diz, pedis e pedis mal. Oram e não recebe. Por quê? Porque pedes mal. Pedes mal. Certo? E como a pessoa disse aqui, realmente, certo? A pessoa diz, né, que as pessoas, elas têm a sua... promove a sua vida, vive a sua vida, certo? Priorizando ainda assim o cônjuge, até nas orações. Priorizando os cônjuges só nas suas orações. Tanta coisa que eu vou dizer aqui, ó, tanta coisa que tem para a pessoa orar. Ela só quer saber de orar pelo marido, orar pela esposa. Tantas e tantas coisas você tem, certo? Você tem que orar sim pelo seu marido, pela sua esposa. Mas, gente, cadê o equilíbrio? O que está faltando nas pessoas é equilíbrio, certo? E sim, certo? Muitos casamentos acabaram
Não foi pela questão de ter priorizado só o marido, sim. E outras questões, não. Outras questões é porque era uma mulher rixosa. Tem diversas situações, certo? O homem não era, certo? Não, né? Então, tem diversas situações, certo? O casamento acabou por diversas situações. Logicamente que um desses fatores foi por alguém, certo? Ter priorizado mais ao casamento, mais o marido e ter esquecido de Deus, logicamente. Mas existem outros fatores também, que não é só a prioridade ao casamento em si, ou ao marido, à esposa, que fez com que o casamento acabasse. Mas sim, e acaba pessoas dando prioridade só em orar pelo marido, só em orar pela esposa. Esquece de orar até pelos filhos, por um parente não convertido ainda, por algo, certo, necessário na sua vida espiritual. Esquece, porque a pessoa dá prioridade realmente ao marido, à esposa, certo? Logicamente que nós não podemos de forma alguma negligenciar, certo? De orar por uma pessoa que está, certo? Numa situação de pecado, numa situação de cegueira. Não podemos negligenciar. É um próximo, é uma pessoa que necessita de oração. O seu marido, a sua esposa, é uma pessoa que necessita de oração. Mas que essa oração não seja prioridade. A Bíblia diz que desde o primeiro momento que você aplica as suas orações, Deus já ouviu você. Então não há necessidade de você, certo? Uma coisa, quando Deus diz que é pra gente orar sem cessar, não é sem parar não, gente. Esse sem cessar aqui não é de parar, certo? De você não ficar algumas horas ou alguns dias sem orar, não. Certo? O povo, eles não entendem, não compreendem e acabam fazendo um errado, certo? Então, é para orar? A Bíblia diz que em tudo, apresentei ele, certo? Apresentar a ele em oração, em petição, certo? Agora, a questão é que as pessoas sempre agem da forma errada, dando prioridade a uma só situação, a uma só circunstância, a uma só situação. E aí, é isso que acontece. E quando a gente dá prioridade, certo? Porque você pode dar prioridade às várias coisas. Você pode dar prioridade a um trabalho, você pode dar prioridade a bens materiais. Não é só um marido, a um casamento. Você pode ter até um casamento bom, mas se você der prioridade ao seu trabalho, o seu casamento vai acabar de todo jeito. Você pode até, né, se você der prioridade a coisas, as coisas materiais, o seu casamento vai acabar. Você pode ter até um bom marido, uma boa esposa. Mas se você der prioridade, a questão aqui é a prioridade que as pessoas dão a uma só, né? Elas focam em uma só coisa, certo? E a gente tem que dar esse limite aqui. A gente tem que fazer aqui, balancear, né? Diz um ditado aí que nada demais presta, e realmente não presta. Então tem que existir um certo equilíbrio da pessoa. Tem que existir um certo equilíbrio da pessoa. As pessoas é que estão desequilibradas, são desequilibradas, exagera na dose, vá tomar um remédio, tome um remédio demais para ver o que acontece com você. A bula do remédio diz para você tomar tantos ml. Você toma 1 litro do remédio, toma mais do que né? Isso vai fazer algum efeito colateral no seu sistema amanhã. Então é isso, as pessoas têm que dosar tudo, tem que saber equilibrar tudo, certo? É tudo. Você pode orar pelo seu marido, você pode orar pela sua esposa, por fulano, sem dar prioridade só ao marido, sem dar prioridade só à esposa, certo? Logicamente que nós temos que dar prioridade a Deus, certo? Mas Deus não manda nenhum de nós, certo? Deixar de fazer as nossas coisas. É para dar prioridade a Deus, sem deixar de fazer as coisas, mas sem focar só naquilo. Por isso que tem que existir o equilíbrio. Deus não pede a nossa atenção 24 horas, porque Deus sabe,
certo? Que a gente precisa cuidar da família, cuidar da casa, precisa trabalhar. Deus sabe de tudo isso aqui, certo? Deus não pede que a gente dê a Ele, Ele não quer isso, Ele não criou robôs, mas Ele quer sim, certo? Quer ter uma intimidade com você. E o problema é que as pessoas não buscam intimidade com Deus, porque ela dá prioridade às várias outras coisas, menos um momento com Deus, certo? Então a gente tem que saber equilibrar as coisas, certo? Equilibrar, adorar a Deus, certo? Sim, é para adorar a Deus, e para adorar a Deus eu não preciso ficar 24 horas do dia louvando a Deus, sentado na cadeira com um inário, ou seja lá como é que você faz, certo? Para eu adorar a Deus, eu adoro com a minha vida, eu adoro, certo? Com a minha vestimenta, eu adoro a Deus de diversas formas, certo? Eu adoro a Deus de diversas formas, eu não preciso adorar a Deus sentada numa cadeira 24 horas do dia, certo? Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, certo? Lendo a palavra de Deus, certo? Eu adoro a Deus na minha forma de agir, até na minha forma de falar, na minha forma de agir durante o dia. Deus, Ele procura os adoradores, como diz a palavra, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, em espírito você pode adorar a Deus. Não há necessidade de eu louvar 24 horas, porque não tem condição, amados. Deus não pede sacrifícios da gente, não. Ele quer obediência, certo? Do que adianta o homem sacrificar e não obedecer a Deus? Ele pede, né? Ele pede obediência ao invés de sacrifícios. E o que as pessoas fazem é sacrifícios de tolo. Ele não pediu sacrifício, ele pediu obediência, certo? Então vamos parar de exagerar na dose, vamos ter o equilíbrio, certo? Vamos adorar a Deus, a gente pode adorar a Deus em espírito e em verdade, certo? Durante todo o dia, até o nosso sono adora a Deus, certo? Até a forma que a gente dorme podemos adorar a Deus, certo? Então, ó, presta atenção, certo? Não é para você deixar de orar pelo seu marido, não é para você deixar de orar pela sua esposa, não é deixar de orar por eles. Mas não dá prioridade só a eles, certo? Não é dar só prioridade da sua oração só ao seu marido, nem só à sua esposa. Temos que ter cuidado com isso. Porque quando você passa a priorizar mais o cônjuge, a oração em relação ao cônjuge, você acaba que idolatrando a situação sem perceber. É aonde Deus não quer que você idolatre nada, toda situação que você prioriza, certo? 100% na sua vida, você acaba que chega a um ponto de idolatria, amados. E todo mundo sabe aqui que Deus abomina a idolatria. Uma das coisas, um dos mandamentos do Senhor, não vai idolatrar outros deuses. O teu marido, ele pode se transformar, ou a tua esposa pode se transformar num Deus para tu. E não é isso que Deus quer. Com certeza não é isso. Por isso que nós temos que priorizar as coisas do alto, sim, certo? Sem se desligar das outras, certo, gente? É fazer a vontade de Deus, certo? E para isso não precisa, certo? Você exagerar na dose. É tudo equilibrado. Precisamos ter equilíbrio, amados. O problema das pessoas é que elas são desequilibradas. O problema é esse. Certo? Né? E para eu encerrar aqui, amados, quando vocês forem ouvir um áudio de tal canal, seja de restauração ou não, interpreta direito o vídeo, vê se foi aquilo que a pessoa falou, certo? Porque as pessoas veem o vídeo e interpretam de outro jeito. Às vezes, certo? A pessoa falou uma coisa, a pessoa entendeu outra. Sabe, Ofélia, né? Ela entrou por um ouvido e saiu pelo outro, entendeu outra coisa. Entende outra.
Então, é isso que acontece, um desencontro. O que é que eu vejo também? Um desencontro das pessoas em relação aos canais, porque diz, aqui no canal de fulano de tal diz que é para orar. No canal de fulano de tal, não diz que não é para orar. E fica aquele desencontro. E as pessoas gostam de gerar polêmicas, né? Não, porque o canal de fulano de tal diz que não era para fazer, mas o canal de fulano de tal diz que é para fazer. Certo? Então presta atenção. E outra, certo? Pra não esquecer aqui. Lembre-se aqui de ficar com a palavra de Deus, com a Bíblia. Você tem uma Bíblia. Na sua casa, eu tenho certeza que na sua casa tem uma Bíblia. Então fique com a palavra de Deus. Independente de qual foi o canal que você não ouviu, que era para orar ou que não era para orar, fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia, que é assim que eu faço. Quando eu escuto um negócio, não concordo, porque a Bíblia não concorda. A Bíblia não diz isso. Então, ó, mesmo que a Bíblia diz, mesmo que um anjo venha pregar um outro evangelho, não acredito. Então, pronto. Mesmo que um anjo, certo, venha pregar uma outra coisa do que já foi dito aqui, certo? Não creio, não acreditem. Certo? Então, mesmo que eu ou outra pessoa venha pregar alguma coisa aqui, que a Bíblia, que a palavra de Deus não apoie, certo? Fique, ao final de tudo, fique somente com as escrituras. Solamente as escrituras. Certo? Aprendo isso. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe vocês.